enorme estar aqui com vocês novamente, falando desse segundo programa. Primeiro, graças a Deus foi um sucesso, muita gente assistiu, no Facebook teve uma visualização enorme e eu fico feliz em poder colaborar com o maior esclarecimento de você, proprietário de cão, você, proprietário de gato. E lembre-se, esse programa é seu, esse programa é meu, esse programa é nosso. Se tiver alguma dúvida, passa aí um e-mail para a gente, que a gente faz aí, quem sabe, um programa sobre o caso específico da sua dúvida, tá bom? Se você não assistiu o primeiro programa e assistiu o segundo, e gostou de um ou de outro, enfim, entre lá no canal da gente no YouTube e dê a sua curtida. Isso é um grande incentivo aqui para a nossa equipe, continuar aí tirando as suas dúvidas, ok? Bom, tá aí o endereço, não deixe de entrar e dar a sua curtida. Os carrapatos hoje nos centros urbanos são os maiores problemas para cães em todo o Brasil. Os carrapatos pertencem a um filo, ou seja, a um grande grupo que reúne animais com algumas características, entre elas animais invertebrados, animais com exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo, e patas ou pernas articuladas. Aí você me pergunta, pernas e patas articuladas, o caranguejo que eu como é um artrópode? Responda você, sim. Não só o caranguejo, como os siris, os camarões, as lagostas, fazem parte de um subgrupo de crustáceos. Nós temos aí também os quilópodes e diplópodes, respectivamente são as lacraias e os piolhos de cobra. E o grupo maior de todos, aí, o mais conhecido talvez, seja o grupo dos insetos, que reúne aí formigas, cigarras, borboletas, grilos, enfim. E finalmente o grupo dos aracnídeos, que reúnem as aranhas, os escorpiões e também os carrapatos. O Rhipicephalus sanguineus, conhecido como o carrapato vermelho dos cães, é a espécie mais difundida em todo o planeta. Nós podemos até dizer que os carrapatos e as pulgas são os maiores ectoparasitas de cães em todo o Brasil. Aí nós temos uma foto muito interessante porque reúne o macho à direita e a fêmea à esquerda do Rhipicephalus sanguineus, do carrapato do cão. Percebam que a fêmea à esquerda ela é muito maior que o macho, porque ela está repleta de sangue e de ovos, ou seja, está próxima a fazer a sua postura. O macho à direita, por mais que ele se engurgite de sangue, por mais que ele se alimente, ele nunca vai crescer muito além disso aí. Para a gente falar sobre o ciclo do carrapato e tentar explicar a sua resistência ou a sua capacidade de perpetuação no ambiente, é importante que a gente tenha noção do que é mudas ou equidizes. O carrapato ele tem um exoesqueleto muito resistente, muito duro. Não sei se você já tentou matar um carrapato, mas você percebe que não é fácil. Você aperta, aperta e quando solta, ele sai lá vivo, andando, alegre da vida. Pois é. Então, o carrapato, quando ele tenta crescer dentro dessa carapaça, ele não consegue, né? Então ele tem que fazer o quê? Tem que jogar aquela carapaça fora e fabricar uma nova dentro do seu novo tamanho. Isso sim é uma muda. É mais ou menos essa relação aí. É como se um homem magrinho dentro de uma armadura de aço fosse engordando, 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 vai chegar uma hora que ele vai ter que sair daí de dentro, senão não vai nem conseguir respirar. Bom, esse é um ciclo básico aí de vida do carrapato, desde ovo até adulto. Percebam aqui, ó, que entre larva e ninfa, nós temos aqui uma diferença estrutural. Na larva nós temos 3 pares de pata, na ninfa nós temos 4. E o que aconteceu para haver essa diferenciação? Uma muda. Largou para trás a sua carapaça antiga e se transformou numa ninfa. A mesma coisa acontece entre ninfa e adulto, quando a ninfa sai de dentro da sua casca antiga e se transforma então num macho ou numa fêmea bem maior do que ele próprio, certo? Então essas mudanças de equidise, dessas mudanças de exoesqueleto são chamadas então de mudas, tá? Aqui nós temos só a título de visualização
uma larva de carrapato. Ela é muito pequena, só é vista ao microscópio. Percebam que ela só tem aqui, ó, 3 pares de pata. Esse é um ciclo básico de vida de qualquer carrapato, que inicia-se por ovo, tá certo? Que tem um período de incubação aí bem variável, de 17 a 60 dias, dependendo aí da temperatura ambiente. Desse ovo eclode uma larva, que suga sangue durante 2 a 7 dias antes de se transformar numa ninfa. A ninfa fica no animal se alimentando durante 4 a 9 dias, quando então sofre uma outra muda para se transformar em carrapato adulto. Este carrapato adulto, tanto macho quanto fêmea, são muito semelhantes entre si, mas depois que se reproduzem, depois que cruzam e a fêmea começa a crescer e a fabricar ovos, o seu tamanho fica bastante distinto do macho. Esse ciclo normal, ele gira em média de 4 meses aproximadamente, dependendo, como já disse, da temperatura do ambiente. Aqui nós temos só a título de visualização o tamanho das distintas fases de carrapato, junto a uma régua em centímetros e uma moeda. Percebam aqui no cantinho direito, essa aqui é a larva de carrapato. Ela é muito pequena e só pode ser vista ao microscópio. Basicamente, o ciclo de vida do carrapato do boi e do cão é o mesmo. As espécies são diferentes e temos aí algumas pequenas particularidades que vai explicar o porquê é tão mais difícil exterminar o carrapato do cão. Vejamos. Esse aí é o Boófilos, a fêmea do carrapato do boi. Percebam, quando a fêmea está no ambiente, aqui ó, nesse círculozinho roxo, tá? Ela está colocando seus ovos que depois de algum tempo vão eclodir em uma larva. Quando a larva nasce, ela está ávida por sangue, então ela procura o seu hospedeiro. E que no caso do Boófilos, do carrapato do boi, ele faz quase todo o seu ciclo no próprio animal. Nós temos aqui a larva que se transforma em ninfa e que se transforma em adulto. Tudo isso no lombo do animal. Para depois então cair, colocar os seus ovos e reiniciar o ciclo. Aqui nós temos o cão, que embora o ciclo seja o mesmo, nós temos algumas particularidades que fazem deste carrapato um animalzinho muito mais difícil para combater. Nós temos aqui a fêmea, tá, colocando seus ovos no meio ambiente. Esses ovos vão dar origem a uma larva de carrapato. Essa larva vai procurar então o seu primeiro hospedeiro, no caso aqui na sua residência é o cão. Se alimenta aí durante alguns dias e quando está para sair de dentro da sua casca, fazer a sua primeira muda, ela vai para o ambiente e lá se transforma em ninfa. Essa ninfa depois volta para o hospedeiro novamente para continuar a sua alimentação e quando ela está no ponto de fazer a sua segunda muda, ou seja, de trocar de casca novamente, ela volta para o meio ambiente, onde se transforma em carrapato adulto. Este carrapato novamente volta para o animal uma terceira vez e depois de se reproduzir aí e se alimentar, ela volta para o meio ambiente, especialmente a fêmea, onde vai fazer sua postura, dando reinício ao ciclo. Por isso é muito difícil acabar, porque se você desse, por exemplo, um banho no animal, você mataria grande parte dos carrapatos, no caso do boi. Mas no caso do cão, você elimina apenas os que estão nele. A grande maioria que está no ambiente continua lá. Então, é essa a diferença básica do ciclo de vida do carrapato do cão e do boi. A vida útil de um carrapato gira em torno de 18 meses de idade, embora nós tenhamos aí notícias de carrapato que tenham vivido em estágio de hibernação durante muito mais tempo. E por que o carrapatinho ele é tão complicado, ele é tão nocivo à saúde do animal? Porque ele transmite uma série de doenças. A primeira delas podemos chamar de Babesia canis, que na verdade é um protozoário parasita intracelular obrigatório de células vermelhas, que é aquela que estão no sangue do cão, responsáveis pelo transporte de oxigênio.
Olha aí na ponta da seta preta, dentro de hemácias, a Babesia canis, ok? Nós temos a Ehrlichia canis, que desta vez não se trata de um protozoário, mas de uma bactéria que parasita preferencialmente monócitos, macrófagos e neutrófagos, que são células de defesa. Olha aí na ponta da seta negra, nós temos aí um corpúsculo arroxeado dentro de um neutrófilo. Esta é a Ehrlichia. Temos também o Anaplasma pletis, que é outra bactéria que parasita preferencialmente de plaquetas, mas que também podem ser encontrados em outras células de defesa. Olha aí na ponta da seta preta, algumas plaquetas recheadas de anaplasma. Pode ter um ponto, pode ter mais de um, então isso vai depender aí do parasitismo. Essas três doenças são as doenças mais comuns aqui no estado de Alagoas, aqui em Maceió. Pathozoon canis e a Rickettsia rickettsii, que não são muito comuns aqui na nossa região, são raras. Os sinais dessas doenças todas são muito semelhantes. Nós temos aí apatia, quando o animal está sempre para baixo, nós temos falta de apetite, febre, nós temos anemias, nós temos pontos hemorrágicos na pele e nas mucosas, nós temos sangramento nas fezes, sangramento na urina e icterícia, ou seja, quando o animal fica amarelado. São sinais comuns a praticamente todas elas. E o diagnóstico nem sempre é muito fácil, certo? O hemograma e a pesquisa de hematozoários é o exame mais comum de que nós lançamos mão. No entanto, é o que apresenta o maior número de falsos negativos. Nós temos ainda o ELISA e o RIF, que baseia-se na presença de anticorpos na circulação, no sangue do cão, e temos o PCR, que é o isolamento e ampliação do DNA do parasita. Esses últimos três são muito precisos, mas evidentemente também são mais caros. O tratamento também vai depender do quê? Primeiro, do tipo do parasita encontrado, né? Se é Ehrlichia, se é Babesia, se é Anaplasma. E em segundo lugar, dependerá do estado do paciente, ou seja, se a doença está mais ou menos adiantada. Quando a doença é diagnosticada logo no início, o seu tratamento não é tão caro, tão oneroso. No entanto, quando ele só é diagnosticado em estágio avançado, ele pode se tornar bem mais caro. Por quê? Você vai lançar a mão de um maior número de medicamentos, o que encarece, evidentemente, e lançar a mão de transfusões de sangue, por exemplo, o que vai encarecendo a conta final. Bom, uma coisa importante é que o carrapato, ao ser retirado do cão, ele não deve ser pinçado, certo? Porque a partir do momento que você aperta o corpo dele, você força com que a saliva contaminada entre no sangue do cão. Então você deve usar esse pequeno instrumento aqui que a gente disponibilizou na Kennel. É como se fosse um pé de cabra, ou melhor dizendo, um pé de carrapato. Você enfia por baixo do animal e puxa. Com isso você não aperta o corpo do animal e não força a entrada de antígenos no sangue do cão. Se restou aí alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, liga para a gente. Eu, o Maurício, o Charlie, a Daniele, o Felipe, estão aqui para tirarem as suas dúvidas sobre o tema, ok? Se gostou do programa, não se esqueça, vai lá no YouTube e dá uma curtida. Até o próximo programa. Obrigado aí pela companhia. Até logo.